Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E, gente, eu tô lançando todo dia vídeos aqui no canal, então já se inscreve aí para vocês não perderem, tá? E vamos pro vídeo, que o vídeo aqui é sem enrolação, é sem edição. Vamos lá, né? Vamos para as verdades do dia. Então, gente, eu tava parando aqui para refletir, né, que tem pessoas que elas nos tratam mal, elas aprontam na nossa vida porque elas acreditam que a gente sempre vai recebê-los de braços abertos, tá? Eu já me deparei com essas situações várias vezes na minha vida, né? De uma pessoa que me tratou muito mal, principalmente no momento que eu tava muito vulnerável na minha vida. E eu comecei a refletir, por que essa pessoa me trata assim? Por que essa pessoa tem determinado comportamento, né? Mesmo a gente falando que às vezes não gosta, mesmo a gente falando no nosso incômodo, tem gente que nos trata assim, porque tem gente que acha que a gente nunca vai embora, né? Que a gente nunca vai colocar limites. Só que existe um momento, gente, que cansa, sabe? Que a gente simplesmente cansa de estar o tempo todo falando a mesma coisa, de estar falando, olha, fulano, não faz isso, que isso machuca e tudo mais, tudo mais. E aquela pessoa simplesmente vai ignorando os avisos, né? Vai pensando, ah, que nada, fulano é bonzinho, é boazinha, né? Tem gente que tem essa concepção na nossa mente, né? De que a gente é bonzinho, boazinha demais e não vai tomar uma posição. Mas chega um momento que a gente acorda e toma uma posição, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal falando, seja uma pessoa boa, mas não seja uma pessoa boazinha. E pouca gente sabe a diferença de você ser uma pessoa boa e de você ser uma pessoa boazinha. A pessoa boazinha é aquela pessoa que abaixa a cabeça para tudo que dizem a ela. Uma pessoa diz assim, olha, faz isso, e a pessoa nem se questiona, nem se pensa em nada, não, eu vou fazer. Fulano lá tá dizendo, eu acho que é o melhor para mim, se fulano tá dizendo é porque é o melhor para mim, eu vou fazer. E a pessoa simplesmente vai fazendo sem ter pensamento crítico, né? E aqui vai uma observação, cuidado, para você não ir sempre pela cabeça dos outros. Tenha pensamento crítico, porque nem tudo aquilo que dizem pra gente é verdade, nem tudo que dizem pra gente é o melhor caminho. Então, a gente, às vezes, é esse tipo de pessoa. E aí, quem enxerga a gente, vê com a gente como uma pessoa boazinha, pensa o seguinte, ah, tá vendo fulano? Fulano abaixa a cabeça pras coisas. Fulano não tem pensamento próprio, não tem opinião própria. Às vezes você tem, só que você não fala. E aí, o que a pessoa deduz? Que você não tem identidade, que você não tem autenticidade. E ela acha que pode fazer e desfazer de você na hora que bem entender. Então, é por isso que a gente precisa se posicionar. Porque sermos pessoas boas não significa que a gente tem que ser capacho de ninguém, que a gente tem que ser tapete para ser pisado por ninguém. Porque tem gente que confunde muito. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa generosa. E aí tem gente que fica querendo fazer você de tapete. Aí tem gente que fica querendo o quê? Menosprezar você, diminuir você. Como se você tivesse menos valor porque você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa prestativa, sabe, gente? E uma coisa que eu percebi, geralmente, quando você é uma pessoa muito diferente do meio ali que você convive, você vai ser excluído. Vão levantar falsos testemunhos sobre você, vão dizer muitas coisas. Por quê? Porque você simplesmente não se encaixa ali, entende? Então, cuidado para você não estar dando muita chance para a gente errada, porque se você está dando muita chance para essa pessoa, é porque essa pessoa não é para estar na sua vida. É porque você não se encaixa nesse relacionamento, sabe? Você tem uma outra mentalidade, você tem um outro tipo de posicionamento e você tem que se aproximar de pessoas que tenham o mesmo posicionamento que o seu, sabe, gente? Deus diz pra gente amar a todos e a gente de fato tem que amar a todos, mas conviver com todos não. Porque é falta de sabedoria a gente querer conviver com todo mundo, a gente querer agradar a todo mundo, a gente deixar de ter as nossas opiniões, guardar para nós as nossas opiniões. Ter que engolir sentimentos, pensamentos faz mal, sabe? Quantas vezes a gente não adoece, a gente se sente mal e a gente pensa, eita, eu tô me sentindo mal, por quê? Tô com tanta tristeza no meu coração, tô com angústia, eu não sei de onde vem. Muitas vezes vem disso, vem de você não se posicionar, vem de você acabar aceitando pessoas para a sua vida que fazem mal e depois você fica se questionando porque essa pessoa trata mal, claro. Porque essa pessoa, para que ela vai se esforçar para te tratar bem, se na cabeça dela ela acha, né, que independente de como ela trate você, você vai aceitar essa pessoa de braços abertos. Então mostre para essa pessoa que você tem valor, que você não vai aceitar isso, né? E que se essa pessoa quiser permanecer na sua vida, ela tem que tratar você da forma que você merece. Porque se você dá respeito, você merece respeito também. Então é uma coisa que eu tenho refletido muito nas minhas relações, sabe? E eu tenho mostrado firmeza nisso, assim, clareza nisso. Que eu não quero que continue na minha vida pessoas que não me tratem da forma que eu mereço, com respeito, com dignidade. Porque se as pessoas querem ser respeitadas, querem ser tratadas com dignidade, eu também. Porque afinal eu também sou ser humano, né? E eu comecei a entender isso, eu comecei a entender o meu valor. Porque depois que eu vi o quanto eu cultivava em mim
as áreas da minha vida, o quanto eu buscava de conhecimento, eu pensei, eu sou uma pessoa especial. Deus me considera uma pessoa especial. E isso não é arrogância, gente. É você reconhecer o seu valor. Tem muita gente confundindo uma pessoa que reconhece seu valor com arrogância. Com uma pessoa metida é diferente. Uma pessoa arrogante e metida, ela se acha superior a outras pessoas. E acha que outras pessoas são inferiores, ou acha que a opinião dela é mais importante que a dos outros. Não. Eu não acho isso. Eu não acho que a minha opinião é sempre mais importante que a dos outros. Não. Eu acho que a palavra de Deus é importante e a opinião de Deus é importante. E se uma pessoa está falando algo que condiz com a palavra, eu acho que essa pessoa está com a razão, entende? Mas eu não acho que, por exemplo, eu tenha mais valor do que outras pessoas, não. Porque eu sei que para Deus todas as pessoas têm valor. É tanto que a Bíblia vai dizer que Deus ele não tem prazer no ímpio, quando o ímpio cai. Quando o ímpio está no caminho da perdição, Deus não tem prazer nisso, porque a vontade dele é que todos fossem salvos, é que todos andassem pelo caminho certo. Então a vontade de Deus para a nossa vida é essa. Então, sabendo disso, né, por que eu vou me achar mais importante do que alguém? Não me acho, mas também me achar inferior também não, gente. Então a gente precisa buscar o equilíbrio, a gente tem que se ver de forma equilibrada. Você não tem que se ver como menor, entendeu? Como pior, que todo mundo é mais importante, que todo mundo tem mais opinião que você, que todo mundo tem que ser mais considerado que você. Mas você também, né, não pode também se achar a última bolacha do pacote, né? Como o povo diz, a última Coca-Cola do deserto. Não. Você tem que se ver de forma equilibrada. Entender o seu valor, entender que Deus viu o valor em você, que Deus acha você importante sim, que você tem um propósito nessa terra, porque se você está aqui, um propósito você tem. Muitas vezes você não descobriu ainda qual é o seu propósito, mas você buscando a Deus, Deus vai revelar a você qual é o seu propósito na terra. Porque eu acredito que cada pessoa tem o seu propósito, porque cada pessoa é única. Cada pessoa tem seu temperamento, tem a sua personalidade, tem o seu jeito. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você tem para fazer nessa terra. Então, nunca reclame da sua forma de ser, do seu jeito, de como Deus te fez, porque se Ele te fez assim, algum propósito tem. Então, tem pessoas que olham para si e se veem tão pequenas, dizem, eu não tenho propósito de nada, eu ainda não sei o que eu estou fazendo nessa terra, é como se eu estivesse fazendo hora extra nessa terra. Não, calma, tenha paciência, sabe? Busque em Deus as respostas, porque se você for buscar por você, de fato, você não vai encontrar as respostas, mas se você buscar nele, em algum momento, ele vai te revelar as respostas que você busca, sabe? Então, gente, eu acho que a gente precisa, como eu disse aqui a vocês, se ver de forma equilibrada, ter mais contato com Deus, para a gente entender, né, de fato, como a gente deve se enxergar, né? E em Deus a gente consegue se enxergar de forma equilibrada. Então, eu parando para refletir sobre minha vida, né, eu percebi, não, eu preciso me ver realmente de forma equilibrada, me posicionar. E muitas vezes eu me via assim como uma pessoa de valor, só que eu não sabia como demonstrar isso, sabe? É tanto que eu estava conversando com meu parceiro, eu disse, olha, eu me vejo como uma pessoa de valor. Eu só reconheço que, infelizmente, nem todo mundo que eu tenho contato, né, nem todo mundo que eu considero, me considera da mesma forma. Mas isso não significa que eu não tenha meu valor. Eu tenho meu valor. Mas é uma pena que muitas das vezes eu valorizo pessoas que não me valorizam, né? E isso é triste. E a gente precisa, sim, valorizar as pessoas, amar as pessoas. Mas se manter por perto, gente, é poucas pessoas, sabe? Porque se você se manter por perto com pessoas que não valorizam você, no começo você pode achar que você tem valor, mas de tanto você ser tratado mal, você começa a questionar o seu valor, entende? Então tem pessoas que elas têm como função tirar você da sua identidade, tirar você da sua essência, apagar você, entendeu? Apagar a luz, o brilho que Deus lhe deu. Tem gente que apaga, de fato, a gente. Porque de tanta gente se expor num ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, a gente vai deixando que algumas palavras vão entrando no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E o coração que a Bíblia fala é suas emoções, entendeu? Os seus pensamentos, as suas emoções. Porque de fato, gente, são os nossos pensamentos, as nossas emoções que dão mais significado à nossa vida, sabe? Que dão um ar diferente na nossa vida. Porque se a nossa vida não tivesse emoções, seria totalmente tediosa, a nossa vida seria sem graça. Né? Então, o que faz a nossa vida ser interessante, o que faz a nossa vida ser diferente é justamente as nossas emoções, né? É o que a gente decide para a nossa vida, são as nossas escolhas. Então, que a gente possa tomar boas escolhas, ter cuidado com as pessoas que a gente dá uma, duas, três chances, porque essas pessoas no longo prazo vão nos fazer muito mal e quando a gente estiver na pior na nossa vida, a gente vai estar se questionando do porquê que a nossa vida está assim. E muitas vezes a resposta está justamente nas escolhas que a gente faz, achando que vai ser diferente, criando expectativa e, infelizmente, quebrando a cara, né?
Então, gente, fica aí a reflexão. Se você não deixou o seu like, não se esquece de deixar o like, tá? Comenta, compartilha, se inscreve no canal e um beijo.